Olá para você que me acompanha no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre a produção Vamos à América, de 1935. Claro que elas são muito menos populares do que os dramas, mas as comédias, volta e meia, também marcam presença entre a lista dos principais indicados pela Academia. Foi esse o caso do filme Vamos à América, que pode ser classificado como uma comédia clássica mesmo, com todos os elementos que fazem da trama uma história recheada de situações bastante engraçadas. No entanto, as intenções do estúdio, dos produtores e do roteirista ao produzir esse filme não eram meramente entretenimento, e é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Eu classificaria esse trabalho, inclusive, como uma comédia política. Now looky here, I ain't gonna have no English valet. Oh, yes you are. No, I ain't. I got about as much use for one of them as a pig has for side pocket. I'm going to turn you into a gentleman if it kills me. Well, you can't do it by hiring a man to give me a bath and dress me. I can button myself up. I've been doing it for years. You don't seem to realize what this will mean to us socially. How socially? Why, in Red Gap, it'll give us tone, joy de vivre. What's that? Nas primeiras sequências, o filme já nos apresenta claramente dois núcleos sociais bastante distintos. O primeiro é formado por um casal de novos ricos norte-americanos. Eles vivem, portanto, nesse país bastante jovem do ponto de vista da história mundial e tiveram acesso recente à riqueza, ao dinheiro e todos os possíveis confortos que ele pode trazer. Já do outro lado, nós somos apresentados ao dia a dia, a rotina do Lord Burnstead, que, como o próprio nome indica, é um lord, dono de várias posses, membro da classe alta europeia. A sua condição econômica e social é tão elevada que ele conta inclusive com um empregado, um servo, que faz as suas vontades e atribuições. O funcionário, por sua vez, responde pelo nome de Ruggles. America would never do for you, my lord. Well, I don't know. A lot of opportunities over there, you know. Right kind of fellow. You'll do very well for yourself there, I think, Ruggles. Me, my lord. Yes, I forgot to tell you. You're going out to America. America, my lord. A country of slavery. You know, that's all finished, I believe. Some fellow called Pocahontas or something did something about it. Indeed, my lord. Mm. Would it be North or South America, my lord? Oh, north, I think. Somewhere on the west coast. You know, Idaho or Omaha, one of those Indian places. Chap's a sort of a millionaire. A chap, my lord. Yes, plenty of money, you know. Mines, lumber, domestic animals and sort of thing. His wife took quite a fancy to you, and so they won you. A trama começa a ser costurada entre esses dois polos a partir do momento que o casal norte-americano viaja a Paris no início do século passado para passar ali uns dias de passeio, conhecer a cidade e até mesmo aprender um pouco de como a classe alta se veste, se porta e se alimenta. E numa dessas situações de convívio social, o empregado Ruggles, veja só, é colocado em uma aposta de jogo, que por sua vez o Lorde acaba perdendo. Nessa primeira parte do filme, a gente já tem de imediato uma caracterização intencional de cada classe social. Desde o início a gente consegue perceber que a sociedade europeia, representada por aquele Lorde, é classificada e apresentada de uma forma classuda, refinada, de bons gostos artísticos e culinários. Do outro lado, como a gente vai ver em diversas situações logo nessas primeiras sequências, a família norte-americana é caracterizada como jeca, como caipira. São várias as situações onde eles causam bastante barulho, são muito espalhafatosos, usam roupas muito chamativas e, a bem da verdade, não sabem se conter e se comportar em meio àquela sociedade. E isso de cara já faz com que a gente tenha situações bastante engraçadas nessa primeira parte do filme, justamente pelo choque entre esses dois tipos sociais, sociedade europeia e a sociedade norte-americana. Pois é,
num primeiro momento pode parecer que essa caracterização é feita de forma a depreciar os valores norte-americanos e colocar a sociedade europeia numa espécie de patamar superior do ponto de vista até mesmo evolutivo. Mas esse conceito se torna bastante equivocado e a gente começa a entender as reais intenções desse roteiro a partir do momento em que a família retorna aos Estados Unidos. E veja bem, não se trata de qualquer lugar nos Estados Unidos. Se trata da América desconhecida, da América profunda. Eles se dirigem ao povoado de Red Gap, que fica ali no meio oeste norte-americano. Um lugar literalmente isolado e no meio do nada. A gente já conversou aqui ao longo de várias análises o quanto a sociedade dos Estados Unidos tem um apego quase mitológico em relação a essa área do meio oeste. Existe um apego idealístico e sentimental pelo fato de ser uma região de novas oportunidades, um local inexplorado, que foi conquistado a partir do expansionismo territorial e fez parte da construção da nação como um todo. Normalmente as histórias que se passam nesse local ou se referem à luta do homem contra os povos nativos pela conquista do espaço, como foi o gênero western durante várias décadas, ou então tem muito a ver com a prosperidade. E dois exemplos aqui bastante interessantes são No Templo das Diligências, de 1939, e Assim Caminha a Humanidade, de 1956. Ambos já analisados aqui no canal, então se você não conferiu, volte nos arquivos e reveja os vídeos. Não à toa, quando Ruggles e seus novos patrões chegam àquele espaço, existe um estranhamento que ainda persiste, só que da parte contrária, né? Da pessoa que vivia lá na sociedade europeia como um servo, um empregado, e agora passa a habitar a Terra Nova. Oh, boys, I want you to meet Colonel Ruggles, a special friend of mine. Any friend of Egbert's is a friend of ours. Pouco a pouco nós, como espectadores, vamos percebendo uma verdadeira transformação no tratamento que é dado a cada representante social naquele novo país. Então, por exemplo, Ruggles é tratado aqui nos Estados Unidos como coronel, sem que as pessoas realmente se importassem se ele tinha ou não esse título. Esse recurso pode parecer bobinho, mas é muito poderoso para denotar um tratamento muito diferente em termos de segregação social. E o filme segue aí, sempre colocando situações bastante hilariantes entre as sequências, colocando os valores da América no nosso personagem principal de Ruggles. Mesmo sendo um empregado, um funcionário que deve servir ao patrão, ele é apresentado de igual para igual nas festas. E com isso ele também aproveita melhor os eventos sociais, passa a frequentar aquela sociedade de uma forma mais intensa. Isso acaba levando a outras consequências, ele é chamado inclusive para tirar fotos com as senhoras dentro de uma das casas. Pouco a pouco ele passa a se permitir mais dentro desse novo contexto social e de quebra o roteiro ainda, de uma forma bastante perspicaz, coloca dois conceitos aí muito caros para qualquer sociedade: o da liberdade e o da igualdade. But it is highly improper for you to take your valet about with you, sir. Oh, they won't know you from the Duke of Kakiak. Come on in and mix. Oh, no, sir. Say, looky here, who are you working for anyway? You, sir? Mix, sir. Yes, sir. Bom, e essa construção ideológica da América continua de forma progressiva ao longo das sequências, atingindo seu ápice já na parte final. Nesse momento, o próprio protagonista percebe que o local onde ele está é a terra da igualdade e das oportunidades iguais a todos. O nosso querido Ruggles, com quem o espectador já tem uma empatia a essa altura do campeonato, passa a absorver a filosofia de que qualquer um poderia prosperar com esforço e trabalho. E é nesse momento que ele decide abrir um restaurante. Então veja só que forma eficiente de passar essa mensagem. De um serviçal no início do filme, estagnado dentro da sua classe, que trabalha para as demais, esse protagonista passa a ter uma posição de liderança nesse outro país, nessa outra condição social. Essa é uma maneira extremamente eficiente de se vender o chamado American Way of Life. My father was a gentleman's gentleman, and his father before him. And from that heritage of service, miraculously, there comes a man, a person of importance, however small.
A man whose decisions and whose future are in his own hands. It's wonderful, isn't it? E de quebra, a gente ainda tem um excerto bastante consistente dedicado à memória do presidente Abraham Lincoln. Para quem eventualmente ainda não sabe ou não tenha tido essa referência de outros filmes norte-americanos, esse presidente é uma referência histórica de liberdade, de independência e de sedimentação dos valores que fundaram os Estados Unidos. Até hoje ele é considerado pela sociedade norte-americana como um dos principais, um dos mais importantes presidentes de toda a história. E não à toa, a referência que esse filme faz em relação ao ex-presidente se apoia em um discurso imortal que ele proferiu ao inaugurar o cemitério militar de Gettysburg no ano de 1863. As palavras proferidas por ele são consideradas até hoje por historiadores um marco não só para a construção da nação norte-americana, como também para a solidificação da democracia ocidental no mundo todo. E o discurso é citado ipsis literis pelo nosso protagonista. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, and for the people, shall not perish from the earth. O ator que faz o papel principal é o já conhecido por nós Charles Laughton, que apareceu na análise do filme Os Miseráveis e também estrelou o grande vencedor da noite, O Grande Motim. Com isso, ele se tornou membro de um seleto grupo de atores que estiveram estrelando 3 produções indicadas ao Oscar máximo da noite. E realmente a competência e a qualidade da atuação fizeram toda a diferença nesse papel. O diretor da obra foi ninguém menos do que Leo McCarey, que a gente também já comentou aqui na análise do filme O Bom Pastor, que venceria o Oscar de melhor filme no ano de 1944. E como sempre, McCarey consegue dar uma condução muito acertada para histórias mais leves, que tenham temas de comédia ou familiares. O sucesso de público desse trabalho foi bastante alto na época e a crítica norte-americana não precisa nem dizer, né? Idolatrou esse trabalho. Isso certamente deu um impulso muito importante para que o trabalho fosse lembrado pela Academia na categoria principal e somente nela, algo que é muito raro na história do prêmio, ou seja, ter apenas a indicação para melhor filme sem mais nenhuma outra indicação em nenhuma outra categoria. Eu acredito que se trata de um filme que merece sim ser visto. Ele é até bastante curto, então passa rapidinho, é bastante engraçado, você vai se divertir ao longo de todas as sequências. A direção, a atuação é bastante competente, mas é sempre bom ter em mente que não se trata de uma comédia bobinha. Aqui não se trata de um trabalho inocente e que esteja a serviço do entretenimento puro. Tendo isso em mente, eu diria que é um excelente exemplo de como um gênero clássico como a comédia pode se servir de bons roteiros para fazer uma grande obra. I am someone, my lord. Oh, let me be the first to congratulate you. How did you ever find it out? You recollect an Abraham Lincoln, my lord? Oh, yes, fellow with a cherry tree. No, my lord. Uh-huh. At any rate, my lord, I am genuinely sorry to have to tell you that I shall not be returning with you to London. I am remaining in Redcap. Oh, no, wait a minute, Robert. It's no use, my lord. My mind is made up. I am entering trade, my lord, a restaurant. E agora é a sua vez de ir atrás desse título, assistir e, claro, voltar depois para comentar aqui embaixo o que você achou do filme e também desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar esse material e, é claro, se inscrever aqui no canal. A gente segue falando sobre os filmes de 1935 para abordar uma superprodução dos estúdios da Warner, Sonho de uma Noite de Verão. Tá bom demais, você vai se surpreender e eu espero você aqui.